Olá, galera do bem. 13 horas, horário do nosso encontro. E hoje eu estou aqui com uma criatura que eu já conheço, mas que é absolutamente do bem, tem tanta informação para a gente. Escritor, autor de 16 livros, de 16 obras de ufologia. Atualmente ele está no livro Eu Quero Acreditar sobre Ufologia. Eu estou com Deepak Sankara Veda. Boa tarde, Deepak. Boa tarde. Prazer em recebê-lo, viu? Sohoraim Tovim, quer dizer boa tarde em hebraico. Prazer é meu estar aqui. Que Sempre. bom, que bom. Deepak, esse livro que você está fazendo agora, Eu Quero Acreditar em Ufologia, o que é esse livro? Por que esse título? Porque existe, assim, sempre pairam, né, em nossas mentes muitas dúvidas com relação à questão ufológica. Então, o que eu estou fazendo é reunindo evidências criptográficas, códigos, fragmentos de livros antigos que deixam muito claro que existe intervenção, e existiu, né, e ainda existe intervenção alienígena no nosso mundo. Existe, né? Existe. Agora, o que é a criptologia? Então, a criptoufologia. Né? O que seria? Bom, a criptografia em si, né, é uma ferramenta que é utilizada ou desenvolvida ou proporciona a criação de ferramentas que são aplicadas sobre fenômenos codificados, né, a fim de produzir, né, a decodificação desses fenômenos. No caso da criptoufologia, por exemplo, ela é usada em fenômenos ufológicos, né, para produzir, né, a quebra desses códigos e a revelação do seu conteúdo. Entendi. Então, assim, Deepak, quem criou a humanidade e os seres do céu? Essa expressão, os seres dos céus, é como os livros antigos chamam, né, Quem seriam os seres do céu? Então, nós não podemos, acho que nem aplicar o termo extraterrestre, porque eu acho que isso está dentro do domínio do mundo criado, do que é físico, né? Acho que nós deveríamos usar, então, o termo ultraterrestre, porque alude a seres de dimensões, né, outras dimensões mais elevadas que a nossa. Né? Então, esses seres que criaram a humanidade, que eu chamo de os engenheiros celestes, ou seres dos céus, né? Eles são chamados na escritura hebraica de Elohim. Elohim. E Elohim é um código, né, cujas letras, as 5 letras desse nome, Elohim, que é plural, né, se nós fôssemos traduzir, né, Elohim para o português, por exemplo, seriam divindades ou deuses. Né, mas como eles têm uma consciência única, né, então isso torna-se um plural majéstico. Né, mas é tido como um singular, porque eles são um. Mas Elohim é um código cujas letras se transformam em Mi-Ele. Quem são estes? É uma pergunta. Entendi. O Deepak, Adão e Eva. Adão e Eva. O que existe de verdade em Adão e Eva? Quem Adão, foi Adão Adam e Eva? Rava. Adam, né? Aliás, Adam em si, né? Para qual nós traduzimos Adão, né? Significa humanidade. Era um ser, né? Criado por esses Elohim, né? A partir do próprio DNA deles. Então, o DNA de Adão era angélico, digamos assim, mas nós usamos a palavra angélico para poder dar às pessoas um pouquinho do entendimento do que nós estamos falando, né? Mas o termo para esses seres é malachim, em hebraico, né? Que significa aqueles que são enviados para cumprir uma tarefa, uma ordem divina, e que vem da raiz da palavra lar, significa os que vão para frente e para trás, que podem se mover em qualquer dimensão. Então, Adão foi criado por esses seres, e Adão era um ser angélico, porque ele tinha uma aparência que nós não temos mais hoje, né? Que era uma aparência angélica, tinha asas, né? Ele tinha uma pele luminosa e era cercado por que nas escrituras hebraicas é chamado de halo de glória, né? Uma energia luminosa chamada Or Makif, né? Que lhe permitia viajar não só dentro do universo na qual ele foi criado, também para outros universos a uma velocidade, assim, imagino eu, acima da velocidade da luz. Tá. Falando em Adão e Eva, eu queria saber assim, como você vê Adão e Eva? Como que você vê a história da maçã? Como é que você não existe maçã, né? Aliás, a escritura hebraica nem fala em maçã. Entendi. Né? A árvore da penetração do bem e do mal em hebraico é chamada Etz Da'at Tov Ve Ra, né?
que ficava aqui no nosso mundo, que é o Éden, no Jardim do Éden, no interior da Terra, que é o 7º mundo intraterreno, aqui do nosso planeta, do nosso mundo. E essa era uma árvore de cristal, na verdade, né, que contém todas as informações do universo. Que foi dessa árvore, então, que eles se utilizaram. A palavra maçã, na verdade, é traduzida do hebraico tapuar. Né? E o Zohar, que é um dos compêndios mais antigos, né, da criptologia hebraica, da Kabbalah, explica que esta árvore continha maçãs tecnológicas, digamos assim. Então não era um fruto em si, né, era tecnologia. Tanto que já nesse mundo existia um ser chamado Nahash, que depois foi traduzido para serpente. Né? Esse ser, Nahash, que era um animal muito belo e muito inteligente, ele era um remanescente de um mundo anterior a esse que havia sido destruído, um mundo que havia atingido um patamar de tecnologia muito elevado. Ele foi destruído, esse mundo, e sobrou esse ser chamado Nahash, que foi quem iniciou o casal, né, angélico, né, Adam e Hava, nesse mundo da tecnologia. Agora, outro dia veio uma pessoa aqui e me afirmou que a serpente é do mal. Ela é do mal? Não, nada a ver. Não tem nada a ver. Ele era um animal muito belo e muito inteligente. Digamos assim, o Messias desse universo da qual ele foi o remanescente. Entendi. O mal veio com outro ser angélico, né, um ultraterrestre, que foi o primeiro dos filhos de Deus, que, enciumado da criação da humanidade, quis destruí-la. Então ele, digamos assim, entrou na Nahash, na serpente, cuja a consciência emana do princípio feminino, né, e conduziu esse casal, então, à queda. Você está falando de Lúcifer, não? Lúcifer é o nome que é dado a ele dentro do dogma católico romano, né? Mas o nome desse ser é Samael, na qual nós não pronunciamos para não ficar chamando. É por isso que tem apelidos, né? Entendi. Chama Tinhoso, Capa Preta, Canha do Pé Preto, Ele é Mão do mal. Esquerda. Ele é do mal. Ele é do mal. Ele digamos assim, se opôs à criação, enciumado da criação do homem, né? Mas tem poder? Tem, com certeza. Tem poder. Tem. Agora, os ultraterrestres, quem são? Onde eles estão? É tão obscuro isso, né? O que nós temos, né, é que eles são chamados Elohim, que foram aqueles que foram nomeados pelo divino, pelo criador do universo, o Yud He Vav He, para construir o seu universo. Agora, exatamente o que eles são, né, quais suas aparências, isso é muito obscuro. Né? Há relatos, né, há códigos sobre eles, nas escrituras hebraicas, né? Mas caiu no domínio do dogma religioso. Hoje são chamados anjos, mas as pessoas não sabem o que são. Na verdade, são seres, né, de outros mundos que criaram todo o universo. Então, aquela coisa de ter asa e voar, nada a ver. Não, eles têm asas, né? Todos. E isso tem muitos mistérios. Por exemplo, há seres com 2, 4, 6 e 12 asas, como o Sam, por exemplo, né, que foi o destruidor da humanidade, digamos assim, aquele que provocou a queda da humanidade. Ele tinha 12 asas. E essas 12 asas, por quê? Porque ele era o regente do nosso sistema. E o nosso sistema tinha 12 planetas. Entendi. É por isso que o número 12 é muito... Esses seres, eles vivem fora do universo ou Não, eles vivem fora da nossa dimensão, mas também eles emprestam, digamos assim, né, das suas centelhas para que determinados indivíduos sejam criados, como foi o caso, por exemplo, né, do patriarca Moisés, né, patriarca do povo hebreu, que era humano angélico. Ele era metade homem e metade anjo. Como assim? Eu assisti tudo de Moisés, ninguém falou nada disso. Pois é, porque são segredos muito profundos que estão sobre o domínio da língua hebraica. Isso, os únicos que conhecem esses mistérios são os cabalistas hebreus. Os demais não conhecem. Por quê? Porque o que você tem sobre isso, digamos assim, são interpretações baseadas em traduções do texto hebreu da Torá. E a tradução em si já é confusão e perplexidade. Então, se cria o quê? Achismos, né, em cima... E quem que descobriu que... de onde surgiu que ele é metade isso e metade aquilo? Isso está escrito na Torá. Por exemplo, aqui na própria Torá, que eu tenho aqui na minha mão,
né, que é o texto da Torá, diz que, por exemplo, tem um capítulo 33 de Devarim, que é o Deuteronômio, que a pessoa conhece, no verso 1 fala, Vezota berachá et barech Moshe ish ha-Elohim. Então, Moshe é chamado aqui, Moisés, né? Ish ha-Elohim, quer dizer, o homem dos Elohim. E esse termo, Ish, é aplicado para seres que eram híbridos, metade homem, metade angélico. Se ele não fosse, ele era chamado Adão, que é humano. Mas é usado para ele o termo hebraico Ish. Ish, porque ele tinha parte da alma dele, era parte de um anjo. Quer dizer que quem derrubou a humanidade foi o Sam. A gente fala Sam para não ficar falando o nome, que é Samael. Entendi. Quer dizer veneno do El, né? Ele chamava Samael. Samael. E assim, e o que esses seres querem da humanidade? Bom, a maioria dos seres, né, que são obedientes ao divino, criador do universo, né, eles estão aqui e vêm aqui para ajudar, auxiliar a humanidade. Porque aqueles que se opuseram à criação da humanidade já foram destruídos, digamos assim, foram aprisionados. Mas eles, a grande maioria, né, são o que hoje são chamados de anjos caídos, que são os Nefilim, né, da palavra nafal, que é cair. Né, eles se opuseram à criação. Por exemplo, tem até um relato no Zohar que quando o divino resolveu criar Adão, ele convocou os seus ministros, né, e disse, olha, eu vou criar Adão. O primeiro grupo se opôs à criação de Adão. Então diz que o divino, né, ao qual nós chamamos Deus, mas Deus é só, digamos assim, um apelido que a humanidade criou para dar a sua própria consciência de que eles compreendem com o que eles estão falando. O que não é possível. Né? Mas então, né, o divino os incinerou, porque eles se opuseram à criação de Adão. Depois chamou um segundo grupo. Esse segundo grupo usou a Torá, porque a Torá, hoje, apesar dela estar conosco, que ela foi dada como herança, né, para a humanidade, ela era o código dos seres dos céus. Ela não pertencia a nós. Ela pertencia aos seres dos céus. Né? E eles, inclusive, se opuseram a que a Torá fosse dada a Moisés. O evento do Sinai. Né? Então, eles também se opuseram e usaram a Torá. Dizem assim, olha, o senhor sabe que ele vai pecar diante de ti. Está escrito na Torá. Aí o divino os desafiou. Falou, se fosse vocês lá no mundo, vocês resistiriam à má inclinação, ao Yetzirará? Eles disseram, sim, nós temos condições de resistir. Aí eles foram derrubados. E quando eles desceram aqui, eles viram as filhas de Adão, que eram muito belas, e começaram a casar com elas. Então eles não resistiram. Não. Não. Agora, como que era a aparência dos humanos no Jardim do Éden? Essa aparência era a aparência dos anjos, né? Então Adão, ele era semelhante aos anjos, ele estava vestido, né, numa roupagem de luz, que é o que é falado nos textos antigos. Né? Essa roupagem de luz, né, o que restou no nosso corpo dessa roupagem é a queratina, que era uma roupagem transparente. Então, a pele de Adão era semelhante às nossas unhas. Tá? E fora isso, ele tinha um halo de luz ao redor dele. Ele tinha asas também. Entendi. Mas toda aquela história com Eva, tudo rolou? Então, rolou, mas não da forma como se interpreta. Né? Porque são códigos hebraicos, né, que traduzidos perderam a sua essência. Né? Então, aconteceu de fato, inclusive, quando, né, depois disso, inclusive aqui... Eles deram a descendência para o mundo? Deram. Todas as almas do mundo são fragmentos da alma de Adão. A alma de Adão continha todos os fragmentos, centelhas de almas que iam povoar o mundo. Inclusive, os textos antigos dizem que até mesmo dos fios, das penas, das asas de Adão, e até os livros com 3.000 anos de idade, né, dizem que as asas de Adão continham, cada uma delas, 3.000 penas. E até dos fios das penas, né, emergiram almas que povoaram o mundo. Nossa, que loucura, não? Deepak, vamos falar um pouquinho da Atlântida, né, que isso desperta a curiosidade em todo mundo. O que era a Atlântida? Muito bem. Houve uma época, né, antes disso,
né, quando Adão estava no Éden, né, foi enviado a ele um professor para lhe ensinar os mistérios da Torá. Que a Torá é um instrumento divino, pertencia aos anjos. E esse professor deu a Adão um livro chamado Sipra Raziel Amalach, ou o livro do anjo Raziel, que era uma pérola viva. Esse livro feito de safira, né? E este código que foi dado a Adão não era conhecido nem pelos anjos, para a gente ter uma ideia. E toda a sabedoria do universo estava contida neste livro, chamado Sipra Raziel Amalach. Raziel é um construto de Ras Sheli El, significa Deus é o meu segredo, ou mistérios de Deus, né? E este livro, né, passou para os descendentes de Adão e chegou até Enoque. Todo mundo já ouviu falar em Enoque, né? Que é, na verdade, Anor é o nome correto, que significa instrução, ou aquele que instrui, né? E Enoque foi o único que ascendeu para compreender os mistérios mais profundos desse livro. E Enoque então veio ser o rei da Atlântida, que era um reino formado por todos os povos da terra. E Enoque reinou na Atlântida, cujo nome na Torá é Miqueden, né, durante 243 anos. E nesse período, os seres dos céus vinham aqui, e também os seres intramundo também subiam para ouvir as instruções da sabedoria da boca dos lábios de Enoque. Entendi. Isso era Atlântida. Era Atlântida. Uhum. Agora, eu quero que você fale um pouquinho por que some tanta coisa no Triângulo das Bermudas. Vamos falar sobre isso, mas espera só um pouquinho. Você já fala. Nós vamos para um break bem rapidinho e a gente já volta. Não sai daí, galerinha, não saia daí. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, demaistv.com.br. Deepak Sankara. Olá, galera do bem, voltamos, né? Eu estou aqui nesse papo gostoso com Deepak Sankara, autor de 16 obras de ufologia. Eu quero aproveitar e mandar um beijo para o Mardoqueu. Beijo, Mardoqueu. É um querido, você precisa vir, tá? Você precisa vir para cá também, para a gente bater um papão. E mandar um beijão para o Mauro Jorge Fara Miguel, que está assistindo a gente e que eu amo de paixão, tá? Beijo. E antes de voltar ao papo, que eu quero saber do Triângulo das Bermudas, eu quero aproveitar e mandar um abração para o Marcelo Mansfield, um dos melhores humoristas do país, sem dúvida nenhuma. Eu sou fã dele, gosto demais dele. E quero dizer para toda a galerinha lá do Paraná que sexta-feira, às 20 horas, ele vai estar no Teatro Raquel Costa, em Paranaguá. Não perca, galera, vá ver Marcelo Mansfield. Ele é demais, ele é demais. Beijo, Marcelo. Deus abençoe. Deepak, vamos voltar para o Triângulo das Bermudas? Por que tudo some naquele triângulo? Ninguém fala nada. Aquele avião ainda, que não adianta dizer que acharam, porque... Esquadrilha 19. Não vem não dizer que acharam coisinha, não acharam nada. Com o mundo inteiro procurando com equipamento da mais alta tecnologia, ninguém achava nada. O que acontece? O mundo é cheio de portais, né? Toda a escritura antiga nos deixa isso muito claro. Inclusive no meu livro Adamá, As Origens Secretas da Humanidade, eu falo sobre o Triângulo das Bermudas, né? Inclusive por permutação e decodificação eu encontrei, né, uma expressão Ras Yan, Mar do Mistério, né? Então, e também tem o segredo do Leviatã, né, que é um ser que vive nas profundezas do mar, possivelmente o guardião da Atlântida, hoje, né, sobre as águas, né? E pode ser que seja esse ser que faça com que determinados objetos, navios, aviões desapareçam. Há evidências criptográficas sobre isso. É porque tudo desaparece, sabe? E não teve nada que tivesse voltado para a gente saber se foi com vida, se ficou com vida. E o Triângulo das Bermudas não é o único, né? Como você vê isso, você? Eu vejo que é um portal mesmo.
apesar de toda a explicação científica que querem dar, por exemplo, eu vi até uma explicação recente que eram bolhas de gás metano, né, que surgiam do leito do oceano, e aquelas bolhas todas acabavam afundando, né? Mas por que não encontram, então, os restos, né? Esse cemitério de milhares e milhares de coisas que desaparecem, desde relatos, né, dos primórdios de 1800, 1700, porque não é uma coisa apenas do século XX. Já tem relatos antigos, muito antigos, escritos de navios que desapareceram naquela região. E esse avião que a gente falou agora? A Esquadrilha 19. Esse é o, digamos assim, é o mais misterioso de todos, né? É o sumiço, né? O desaparecimento da Esquadrilha 19, né? Que foram 5 aviões, né, que desapareceram. Depois eles enviaram um avião de busca, né? Inclusive os áudios, né, de transmissão, que todas as bússolas se confundiram, eles simplesmente sumiram naquela região. Depac, o Brasil tem portal? Onde fica? Segundo alguns relatos, existem portais, inclusive, para o mundo subterrâneo aqui no nosso território. Naquela região da Serra do Roncador, né? Então, há relatos. Diz que em cima do Brasil tem um portal? Eu não posso afirmar isso porque não estudei sobre o assunto. Né? Eu teria que estudar, encontrar evidências, porque a criptoufologia trata disso, né? Simplesmente entrar na onda de tem um portal e tal. Não, eu tenho que produzir evidências de que, se algum relato existe, esse relato deve conter evidências. Agora, Depac, você, através do Torá, você fez várias previsões, não fez? Eu não posso chamar de previsões. O que você chama, então? São códigos que... Porque a Torá contém tudo. Ela contém o passado, o presente e o futuro. Não só do nosso universo, mas de outros universos também. Mas a outra vez que nós estivemos juntos, você me disse que... O Lula ia ser preso. O Lula ia ser preso. Tá, eu tenho o código está no YouTube. Você falou que está no código. Está no código, inclusive, que o Sérgio Moro, né, ia condená-lo, né? E, de fato, esse não foi o mais impressionante. O mais impressionante foi o da Dilma, né? Ela sofreu impeachment e eu publiquei isso com 2 anos de antecedência, antes de começarem a falar sobre impeachment. Né? Eu fiz também uma pesquisa sobre o Trump, né, mas nessa aí eu pisei na bola, acabei, digamos assim, me deixando influenciar pelo meu partidarismo, né, porque eu não gosto do Trump, né, e aí eu acabei não investigando profundamente como deveria. Né? Aí eu publiquei um código que a Hillary seria presidente. Isso estava muito, assim, em estreita proximidade com o código, né? Mas acabou que parece que naquele dia o universo mudou, né? Entendi. E que mais que a gente pode falar sobre a Torá? De algumas coisas que você já leu que estão acontecendo politicamente no país? Na verdade, inclusive, todos esses eventos, se você, por exemplo, pega o nome de qualquer um desses políticos, né, e você busca no código, você vai encontrar, inclusive, as coisas que ele diz que não fez. A Torá tem esse poder de revelar esses segredos, todos, íntimos de uma pessoa. Né? Esse processo todo de limpeza do nosso país, né, ele ainda vai ficar, digamos assim, coisas muito mais profundas vão vir à tona. Corrupções muito mais... Né? Porque o que nós vemos hoje, está muito claro para o povo brasileiro já, é que essa classe política não é humana, né? Então, eles estão ali unicamente para governar o mundo e a eles mesmos, e favorecer a eles mesmos. Né? Entendi. Eles são da descendência da serpente. Depac, mas eu fiquei tão chateada quando ele falou que a serpente era do mal. Né? Não, a serpente não era do mal. A serpente em si, não. Ela se tornou, né, assim, o veículo, né, para o Sam destruir ou causar a queda da humanidade. Foi essa a questão, mas ela não era do mal. Né? Tanto que na árvore da vida... Mas não foi por vontade própria que ela... Não, ela cedeu a si mesma, digamos assim, porque... Então ela é do mal. Hoje podemos dizer que sim, né? Mas não quando ela foi criada, não. E não era uma serpente, né? Ela se tornou uma serpente depois. Agora, por causa dela, todas são? Né? Mas a serpente não é unicamente um símbolo do mal. Ela também é um símbolo de iluminação. Porque a palavra hebraica, Nahash, ela tem o mesmo valor numérico da palavra Messias. E tanto aquele que desperta, que se torna o Buda, o Cristo da humanidade, na sua geração, é chamado Nahash Kadosh, a serpente sagrada.
É porque, é assim, eu gosto muito de bicho, sabe? Então, Moisés, por exemplo, o cajado dele não se transforma numa serpente? se tornou. A serpente também é símbolo de iluminação. Como que não é faz, só símbolo do mal. Essa ideia de que a serpente é um símbolo do mal é uma ideia, E digamos se assim, tornou religiosa. mesmo uma serpente ou foi uma magia? Não, é que o cajado de Moisés era um instrumento de outro mundo, né? Ele não era um instrumento daqui. E ele não era de madeira, como se apresenta nas novelas e nem nos filmes. Ele era de safira. E pesava 6 quilos. Nossa. E era inteligente. Também, né? Uhum. E quando ele se transformava numa serpente, por exemplo, a serpente era maior que um camelo. Nossa. Não era aquela cobrinha que a gente vê no filme. Nada a ver, né? Não. Ô, Deepak, você trouxe um vídeo. Eu trouxe que é a minha experiência ufológica, né? Digamos assim. É vamos interessante. curtir, Camila, esse vídeo um pouco? Pra gente falar um pouquinho sobre essa experiência do Deepak Sankara. Sobre OVNIs, inclusive. É. Um avistamento que nós tivemos. As imagens apresentadas foram cedidas gentilmente por Deepak Sankara Veda para a reflexão de todos. Pedimos respeito à testemunha. No dia 6 de setembro de 2013, este avistamento foi visto por Deepak Sankara Veda, um inscrito e parceiro do nosso canal. Ele estava em um retiro espiritual em Mogi das Cruzes, na chácara Serpa. Ao final da tarde, apareceu este OVNI próximo ao Sol Poente. Muitos questionam aparições como esta pelo fato de apresentarem semelhanças com rastros de condensação, que são realmente liberados durante todo o dia por aviões, em determinada altura. Estávamos nessa chácara, no dia 13 de setembro. Onde você estava fazendo retiro espiritual? Isso. Uhum. Isso é, abrindo esses códigos, estudando com um grupo de 10 pessoas. Em Mogi? Foi em Mogi das Cruzes. 4,5 km mata dentro. Aí é um momento que a gente estava fazendo uma invocação, né? Quanto tempo você ficou, Deepak? Ficamos 5 dias ali. E aí foi no primeiro dia. Aí surgiu um avistamento. Foi no segundo dia que nós estávamos observando o pôr do sol. Você viu uma nave ou Nós vimos um objeto que se movia. E aí eu fotografei esse objeto, né? E eu mesmo questionei, será que não seria rastro de condensação? Mas estava muito alto mesmo, né? E as análises, assim, nas análises é muito diferente. Em 5 dias, qual foi o dia que você avistou? No segundo dia. Segundo dia. Essa é a língua hebraica que você está ouvindo. É comum que ao Sol Poente eles realmente apresentem configurações idênticas a esta, devidos ao reflexo do brilho do Sol, na mesma linha que deixam por onde passam. Mas o meu era diferente aqui. Nós fotografamos. Essa é a ampliação, né, que eu fiz para poder mostrar o que nós vimos, que não se assemelha a um rastro de condensação. Tá. Essas são Se os você filtros. reparar bem, poderá notar que estas imagens de Deepak em volta do brilho parece haver algo como uma estrutura, tanto em cima quanto logo abaixo, mostrando uma similaridade com o efeito sanduíche, em que a luz estaria logo ao centro. Outro detalhe interessante é que esta luz mantém, conforme mostra nos filtros, uma aparência muito semelhante a um disco, comumente relatado em casuísticas de aparições OVNI. Eu chamei de OVNI Serpa. Foi a primeira vez que você viu, não? Foi. Depois teve uma segunda. E o que você sentiu?
Bom, a princípio, você fica muito assim, eufórico, empolgado. Isso pode, inclusive... Analisei no Photoforensics. Eu pude observar que a imagem, ao ser comparada em filtro com as árvores, não há diferença de padrões. Isto mostra que a imagem não foi colada e o objeto desconhecido estava realmente lá. Então, a análise mostra que tinha alguma coisa lá. A gente fica eufórico, né? Mas, como, digamos assim, um analista de códigos, né? Eu sempre tento afastar as minhas próprias emoções da observação, para que a observação não seja manchada, né? Estava muito alto, acima do pôr do sol. Cerca de mais de 18 mil metros de altura. Muito alto mesmo, né? Essa é a análise do Photoforensics, né? Que mostra que não houve nenhuma montagem, não houve nenhuma alteração na imagem. E é diferente de um rastro. Também questiona que se fosse avião, no filtro também apareceria na frente da suposta trilha o objeto emissor da mesma. Uhum. Mas esse aí... Rastros de condensação ou não, estamos abertos a todas as opiniões respeitosas. Entendi. Essa foi a segunda... Não, a primeira vez que você viu. Essa foi a primeira vez. A segunda vez, como foi? Onde foi? A segunda vez foi lá na minha cidade, no Suzano, né? Eu saí para tirar uma foto. Eu saí para tirar uma foto dos céus, que eu sempre estou observando os céus, né? E eu vi esse objeto luminoso muito rápido, muito rápido. Então, quando eu apontei o celular, já não foi nem possível, porque desapareceu. E assim, você só viu realmente as duas vezes a nave. Contato com o ser assim nunca teve. Não, eu penso que era um Ophanim, né? Que na verdade, é um ser vivo, né? Que se na forma de uma roda luminosa. Quantas espécies existem, né, porque você é especialista em ufologia também, de ETs? Os escritos antigos nos falam de cinco raças, 5 tipos de almas que surgiram, né, deste casamento da serpente com a mulher de Adão, né, porque houve uma miscigenação. Né? O primeiro ser que nasceu dessa relação de Eva com a serpente foi Caim. E Caim é chamado Ish, porque ele era divino. E os livros antigos dizem que a aparência dele era muito bela porque ele tinha a beleza dos seres dos céus e a beleza dos humanos também. Então, meu Deus. Assim, tiveram várias pessoas na ufologia aqui que disseram que tem mais de 90 raças só registrado na NASA. Não, isso é verdade isso? Isso é mentira, isso aí. Inclusive, eu já vi versões disso, né? Que há um livro que foi publicado na Rússia com 57 raças alienígenas. Depois o livro mudou de país. O livro foi publicado nos Estados Unidos. Agora tem uma outra versão que diz que são 82 raças. Mas você não tem nem o título do livro, nem o nome do autor e nem a editora. Então, isso é um tipo de hoax, né? Mas os escritos antigos falam de 5 tipos, que é chamado Erev Rav, tá? Que é multidão mista. Mas, na verdade, Erev Rav, né, quer dizer a multidão do entardecer, ou da obscuridade, que são os Nefilim, caídos, os Giborim, são poderosos, os Refaim, a Anakim e a Malekim. São 5 tipos de almas que surgiram do casamento da serpente possuída pelo Sam com a mulher de Adão. Agora sim, vamos falar de Lúcifer. Lúcifer, ele era um ser espiritual angélico, ou era um extraterrestre? Então, inclusive, há muitos mestres da Kabbalah, né, que deixam muito claro que ele era um extraterrestre, né, mas assim, um ultraterrestre, né? O primeiro que foi criado, chamado primeiro filho de Deus, né, que era belíssimo, cujo corpo, né, era adornado com pedras preciosas, né, com 12 asas, inteligentíssimo. Essa era a aparência dele? Essa era a aparência Tinha dele. 12 asas? 12 asas. Era lindo, não, como fala a história? Acho que o que nós temos, nós não temos, acho que, conhecimento nem palavras para descrevê-lo.
Não. Tão belo, né? E ele viajava por todos os mundos, porque ele era o príncipe governante de todos esses mundos. Então, no Torá, qual foi exatamente a rebelião de Lúcifer, de acordo com o Torá? Foi que ele se enciumou, discordou da criação, e né, não só discordou, como ele então tramou derrubar a criação. Então ele desceu aqui, e foi ele então que iniciou o casal na árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a dualidade, porque a consciência de Adão era una, né? E então, digamos assim... E como foi que ele conseguiu começar a iniciar essa queda da humanidade? Pelo mesmo princípio que nós usamos aqui para falar mal dos outros. E é? A fofoca, digamos assim, né? Com a Lashon Hará. Convencendo outros seres angélicos que Deus não estava certo na criação do homem. E que eles eram mais importantes, porque eles eram mais elevados que o homem. Tanto que o salmista diz, né, que quando Adão foi criado, ele foi feito um pouco menor que os anjos, em estatura angelical, digamos assim. Né? E eles então tramaram, né, convencendo uns aos outros. Então um grupo muito grande se juntou a ele. Né? Cerca de 2.000 no princípio, né, para tramar essa queda. Tá, e qual era o planeta residência dele? Ser? Marte. Marte? Marte. O Sun, de 12 asas. Aí? Uhum. Marte. Tanto que foi da onde nós somos criados em Marte. Nós somos criados do pó de Marte. Entendi. Por isso que, né, inclusive, o nome Marte, né, ele vem do hebraico Adamá, que significa terra vermelha. Existe ainda alguma habitação lá? Olha, todo mundo procura e ninguém fala nada, né? O Zohar deixa muito claro que existem seres em Marte, entendeu? Que eles são mais altos do que nós, e esguios na sua aparência, e que de vez em quando eles voam até o nosso mundo aqui e cometem crimes aqui. Ah, é? Uhum. Então tem bastante que são do mal. Tem. E eles são filhos de Adão. Também. Nossa, que complicação, não? São chamados Benei Adam, em hebraico, os filhos de Adão. Ô, Deepak, vamos falar só um pouquinho sobre o universo paralelo? Mas já. Tá. A gente vai pro break e já volta. Não sai daí, tá? Deepak Sankara. Galera da demaistv.com.br, deixa eu mandar um beijo para a Jo, que está assistindo a gente, né? Beijo, Jo e Merisha, ó. Beijo, amo vocês, viu? Deepak Sankara, o que seria o universo paralelo? Só para saber, porque esse assunto nós vamos abordar depois, uma outra vez. Tem muita coisa para pegar ainda aqui dos aliens. O próprio nome já diz, né? Universo paralelo. São universos, digamos assim, que mantêm semelhanças com o nosso universo, e onde nós também existimos, mas também com meras semelhanças. Por exemplo, há um universo onde eu não sou um criptologista, sou um músico. Entendi. Tá? E para passar para esse universo... pensamento. É só pensamento? Não existe um portal? Não, então, os portões, né, são pensamentos. São na cabeça. São pensamentos, porque o nosso universo é criado por pensamento. Nossa, gente, esse assunto é forte. Nós vamos conversar uma outra vez, que é muito longo. Tem muita coisa para falar sobre o universo paralelo. Inclusive, né? Os textos antigos dizem que a própria Torá, ela desceu 2.000 universos acima desse. Olha aí, é bem louco, né? É bem louco. Vamos ver um pouquinho essas fotos agora, que é interessante. Camilinha, solta as fotos aqui para o Deepak analisar. Essa é a primeira imagem? Aqui, nessa imagem, né, é o texto da Torá, do Gênesis, capítulo 20... Que fala o quê? Capítulo 4, verso 26 e o primeiro verso do capítulo 5. Então, lá embaixo está escrito: Sefer Toledot Adam, Beyom bara Elohim Adam,
Bedimut Elohim Asauto. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Elohim criou Adão. Então, ali dentro, né, tem o nome do ser que codificou o nosso DNA. Entendi. Que é um ultraterrestre, que é o Raziel. Né? Tá Então, lá. ali embaixo, em azul, Nossa, né, que o que louco. está em azul eu tirei de dentro do texto que está ali. Está codificado a cada 4 letras. Entendi. Nossa, é bem louco, né? É. O segundo agora. Então, essa aqui é uma imagem que diz que este texto está falando realmente do nosso DNA. Por quê? Este livro, né, Ze Sefer Toledot, Sefer é livro. Entendi. Ze Sefer Toledot, este é o livro das gerações. Ali dentro, a cada 6 letras, está escrito AIDS. Na frente está escrito Bedam Mut, no sangue mata. É isso que está escrito aí? Tá. Codificado. Agora sim, falando em DNA, antes de Uhum. de comentar sobre a terceira, é verdade que a nossa descendência já está comprovada 99% que o nosso DNA, É extraterrestre? exatamente, é isso. É, tanto que está ali no texto, né? Isso Mostra tá- claramente que, né, nosso DNA Então- foi criado, codificado por um ser cuja tradução do seu nome é Segredos de Deus. Por quê? Entendi. Porque foi escrito que todos os mistérios do universo, inclusive antes da criação, foram escritos no homem. Entendi. Onde? No DNA. No DNA. Uhum. Então somos descendentes, É. não tem como Aí tem fugir. o nome Elohim, né, aqui, e Elohim tem o valor numérico de 86, e nós Nossa. temos 86 bilhões de neurônios no cérebro. Nossa, que Isso é uma loucura. assinatura angélica da nossa criação. Que loucura. Uhum. Quarto. Aqui tem uma evidência sobre outros mundos habitados. Né? O Talmud pergunta: o que Deus faz à noite? Ele cavalga um querubim e voa por 18 mil mundos para ouvir os louvores das criaturas celestiais. Nossa. E aí? Eles têm espiritualidade também. Né? Porque eles, inclusive, louvam o Criador. Entendi. Aqui é o nome da Atlântida, no hebraico, é Miqueden. Miqueden. Que está lá no texto, né? Inclusive o texto do Gênesis 11. Aqui, né, tem um verso no livro dos Salmos que diz que quando Deus desceu aqui para entregar a Torá a Moisés, milhares de carruagens celestes vieram com ele. Né? E ali é chamado Rekev Elohim Ribotai Alfei Shinam Adonai Bam Sinai Bakodesh. Está escrito ali. Então, em hebraico está escrito Rekev Elohim, carruagens dos deuses. Que lindo, não? E dentro eu encontrei o nome de uma pessoa que nós conhecemos muito bem, que é o Eric von Däniken. Ai, O nome dele está bárbaro. dentro desse verso. Por quê? Porque ele tem um livro que é chamado Chariot of Gods, né? Que é o Carruagem dos Deuses. E também E tem Deus codificou ele ali dentro desse E- texto que tem 3.000 anos. Não, e tinha que ser. Ele também fez o Eram os Deuses Astronautas, né? Então. É. Exatamente. Nossa, que bem louco. Esse não? aqui está escrito DNA ali no centro, né? E cruzando ali está escrito assim: e plantou Adonai Elohim um gene no ADN, traduzindo assim, né? Inclusive eu tenho isso tudo pronto, né? De Queden, e o colocou lá, naquele lugar, no Adão que havia formado. Entendi. Então existe um Nossa, alusão tá tudo aqui. escrito, né? É. Tá tudo escrito, é impressionante. Essa aqui é sobre Jonas, né? O profeta, lembra que foi engolido por um peixe? Foi, foi. Os antigos dizem que não era um peixe. O que era? Era uma máquina submarina que tinha palácios dentro dela, e Jonas pôde ver, inclusive, os mistérios do fundo do mar pelos olhos do peixe. Que é muito mais fácil a gente acreditar nisso do que no peixe, Isso né? é uma história religiosa, não era um peixe, né? Era uma máquina. Entendi. Nossa, aqui. E o 8? Então, aqui, nesse texto, né, dentro da história do Jonas, aparece esse código, que é a palavra hebraica para UFO, ou máquina, ou uma máquina alienígena, ou intramundo. Ah, entendi. Entendi. E aqui é o último, né? Fala da abdução do profeta Elias. Lembra do profeta Elias? Como foi, hein? Que ele estava caminhando com Eliseu, e aí veio uma carruagem de fogo guiada por cavalos de fogo, e os separou, e Elias subiu ao céu no redemoinho. Está escrito ali dentro, né? Diz que foi um OVNI. Está escrito ali, ó, na parte que diz assim: Vaial Eliahu ba seará a chamar. E subiu Elias no redemoinho aos céus. Então, dentro disso, a cada 7 letras está escrito UFO.
E ali, na palavra Ceará, que é traduzido para redemoinho, na verdade é vórtice. Entendi. E os escritos antigos dizem que o corpo dele permanece em animação suspensa dentro desse vórtice. Olha, nossa, é muito interessante, né? É Isso muita é informação. Isso é a criptofologia. Esse é a cripto... Olha, o Depac, 2019, o que vai rolar? O que fala a Torá de 2019? Porque, assim, todos os ufólogos, toda essa galerinha que a gente convive, fala que 2019 vai ter um movimento extraterrestre muito grande. O que diz o Torá sobre isso? Eu não sei se vai ser um movimento extraterrestre, ok? Eu sei que todo mundo que fala isso se baseia no que disse Chico Xavier, ok? Só que já há alusões, né, em outros livros antigos e mestres do judaísmo que falaram que 5.778, que será correspondente ao ano no gregoriano 2019, né, os portões da sabedoria serão abertos. Tanto que o valor numérico 778 é o valor da palavra Sha'ar Hazá, o portal do mistério. Né? Nós temos alusão no filme, por exemplo, Blade Runner. Tudo o que acontece no filme Blade Runner acontece no ano 2019. Né? E, não coincidentemente, agora neste ano, né, 2017 para 2018, está chegando Blade Runner 2049, que é uma continuação. Mas assim, o povo vai ver alguma coisa? Nós vamos ver alguma coisa ou não vamos ver nada e vamos continuar não vendo nada? Olha, assim, eu não entro nessa, né, eu não compro isso, né, porque não existem evidências para dizer ou afirmar isso. O que tem é muito falatório, né, muito achismo, mas evidência criptográfica, um código que diga, olha, isso está escrito, foi encontrado num fragmento com 2000 anos de idade, por exemplo, né, seria uma evidência. Não existe isso. Então eu não posso afirmar, né, ou entrar nesta onda para vender... Entendi, mas você acredita que eles estão aí? Ah, não, estão, sempre estiveram. Com toda certeza. Com toda certeza. Depac, Jesus era um extraterrestre? Ah, não sei. Eu não posso também afirmar isso, né? Eu estou investigando, mas assim... Moisés, com certeza, era metade anjo, metade humano. Né? Agora, Yeshua, né? Eu não posso afirmar porque eu não encontrei nenhuma evidência ainda. Mas por toda a história de Maria, como foi, na sua opinião, que ela engravidou, então? O que está escrito nos livros antigos, eu não poderia nem mencionar aqui, porque vai ofender muitas pessoas. Entendeu? Por causa do dogma religioso no qual eles acreditam. Entendi. Tá? Mas a verdade está nos livros antigos. Tá? Agora, como que acontece? Mesmo que ele fosse, digamos assim, um Ish Elohim, um ser humano angélico, né? A fecundação é feita por vias normais, então vem, né, um semeador das estrelas e implanta uma faísca angélica junto com a alma que a criança recém-concebida puxa. Entendi. Então toda a coisa é feita assim. Não precisaria descer aqui um ser e digamos assim, coabitar com uma humana sexualmente falando para gerar um extraterrestre. Isso não é necessário. Mas poderia ser uma inseminação, né? Exatamente. É? Uhum. Você não foge, não? Não, eu não estou fugindo, mas também não posso afirmar. Ô, Depac, agora vamos falar um pouquinho desse país da impunidade. Tem alguma previsão, alguma coisa que você tenha lido no Torá que possa melhorar este país aqui? O que pode melhorar... Uma luz no fim do túnel para esse povo? O que pode melhorar o país é a busca pela sabedoria. Né? Mas enquanto nós tivermos um povo que se deixa governar por essas pessoas do mal, que são esses políticos, né, nós vamos continuar no estado que nós estamos. Precisa haver uma revolução. Precisa haver uma revolução. E essa revolução só pode vir com conhecimento. Toda mudança é proporcionada por conhecimento. Agora que eles vão ser pegos, eles vão. Isso tem códigos que deixam muito claro. Inclusive, então existe, por essa fase aí, existe uma luz no fim do túnel? Existe. Então todos eles, inclusive o Sarney, né, todos os crimes que ele cometeu vão vir à tona. Tudo. Né? Isso está tudo escrito? Tudo escrito. Que loucura, não? Tudo escrito. Gente, gostoso, né? Bater papo. Lembrando que assim, né, esse domínio da criptofologia, ele não é domínio do achismo, né? É por códigos, é por evidências que são encontradas. Entendi.
Bom, a gente está chegando no final do nosso programa, do nosso bate-papo de hoje. Eu conversei aqui com Deepak Sankara, autor de 16 obras de ufologia. Sabe tudo sobre o Torá também, né? Decifra tudo, sabe um monte. A gente tem que conversar mais vezes para ter mais informações. Deepak, muito obrigada pela sua presença, viu? Obrigada mesmo. Muito obrigado. E vamos lá agora, no dia 4 ou 11, na Rede Brasil, né? Que é o nosso programa lá, todo sábado às 13 a meio-dia, aqui que é às 13 horas. Todo sábado, às 12 horas, na Rede Brasil. Deepak vai estar lá com a gente também. Eu quero agradecer o Alexandre, a Camila Porto, a Luana Oliveira e toda a galera do Facebook que está acompanhando a gente e a força que essas meninas nos dão toda semana. Obrigada, viu, Camila e Luana? Obrigada mesmo. Eu quero me despedir, deixar um abraço aqui para o Mauro, para a Jô, para o Mardoqueu, para o Emeritia, toda essa galerinha que apoia e chamar todos vocês do Paraná. Toda a galerinha aí de Paranaguá, não perca, sexta-feira, às 20 horas, no Teatro Raquel Costa, Marcelo Mansfield estará com vocês. Gente, vá nesse teatro que vocês vão morrer de rir. Esse cara é muito bom, gente, é um dos melhores humoristas do país. Você vai rir muito, então não perca, sexta, às 20 horas, no Teatro Raquel Costa, Paranaguá. Até terça-feira, às 13 horas, que eu estarei com vocês aqui ao vivo, demaistv.com.br. Abraço, Deepak. Abraço. Shalom. Shalom.